Agradeço a presença de todos vocês, porque é extremamente importante que a mediação seja utilizada no Brasil na gestão de conflitos, como ela é utilizada na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha. E a minha grande experiência profissional é justamente na Europa, onde eu trabalhei durante 21 anos, sempre como profissional liberal, lidando com conflitos. Eu lido com conflitos desde 1974, que é o último ano meu de faculdade. Eu não sou advogada, eu sou bacharel em administração de empresas. A minha visão de conflitos, ela é diferente da visão do advogado, e eu sou uma pessoa, por questão de natureza, extremamente voltada para a solução de conflitos. Sempre fui. E justamente descobri a minha veia de lidar com solução de conflitos profissionalmente como administradora, porque no último ano de faculdade a gente é obrigado a fazer estágio, e aí fui fazer estágio numa indústria gráfica cujo pai e filho queriam desenvolver uma visão de futuro a respeito do que fazer para desenvolver a empresa deles. Só que ambos tinham uma visão totalmente díspare e diferente um do outro. E eu estava no meio, entre os dois, então eu recebi um treinamento prático, violento e muito rápido. E, logicamente, fui descobrindo coisas que realmente me ajudaram a entrar nessa área. Numa época em que Harvard não estava a todo vapor trabalhando com isso, Wharton não estava a todo vapor, e só a partir de 90, quando eu estava em Londres, que na Inglaterra começou-se a utilizar a mediação como uma forma de evitar a judicialização de conflitos, de uma forma muito forte, muito diferente do que até então estava sendo feito no resto do mundo. Tá? Então, vamos tentar aqui. Eu coloquei aqui a palavra pleonasmo, né? Por quê? Porque prevenção precoce... por que eu voltei para o Brasil? É simples, eu vim cuidar dos meus pais. Eles já faleceram, tá? Mas eu deixei o grande tesouro que eu descobri profissionalmente na Europa, eu deixei para trás e vim me dedicar aos meus pais nos últimos anos da vida deles. Meu pai era desembargador e Sexta agora está recebendo homenagem numa comarca que já leva o nome dele, ele é o patrono do fórum, Walter Hommerich, e sexta-feira ele está sendo homenageado de novo com a inauguração do Museu da Justiça, eu estarei lá presente também. Então, são coisas assim muito próximas do coração, né? E então, por que prevenção precoce? Afinal, prevenção não é prevenção? Prevenção não é precoce, né? Tem certas coisas que a gente precisa afirmar como marca, né? E muitas vezes a gente pode afirmar como uma dissonância cognitiva, entrando com algo que parece um pleonasmo, mas na verdade não é, porque nós podemos estar trabalhando com a prevenção já quando estamos começando uma causa. Mas nós podemos estar trabalhando com a prevenção precocemente, antes da gente ter uma causa. Tá? Então, o que é a gestão de conflitos para mim? Simples. É prevenir, é administrar e é resolver. Nem sempre a gente resolve tudo, mas a gente direciona para resolver, né? Então, o que é essa prevenção para mim? É um alarme precoce
para conflitos dentro das empresas, dentro das corporações, dentro da empresa familiar. Vamos ver se eu sei lidar com isso aqui. Sim. Através da identificação e monitoramento dos conflitos, lidando com os casos precocemente, ou seja, tendo um olho para perceber os casos, né, para acessar e determinar a melhor forma de gestão de cada disputa. Eu chamo disputa e conflito, para mim é a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Através de procedimentos eficientes e efetivos para lidar e resolver conflitos. Para mim, quanto mais cedo a gente entra com essa questão de gestão de conflitos, que para mim é extremamente sofisticada, porque se trata da gente unir a arte e a técnica. Arte, porque quem lida com conflitos necessita sempre estar pronto para estar lidando com conflitos. Então, a gente não pode se envolver emocionalmente com o conflito. E, por outro lado, a gente tem que estar lidando com uma situação extremamente humana, porque os conflitos eles não aparecem nas máquinas, eles aparecem nas pessoas, né? Então, quanto mais cedo a gente entra, melhor a prevenção, a administração e a resolução do conflito. Para isso, eu lido com programas e projetos de colaboração contínua dentro da empresa. Eu uso os métodos consensuais em termos privados, tá? Em termos de negociação e mediação, para realmente conseguir lidar com o conflito e com a disputa. Então, a minha metodologia é a negociação e a mediação. E, coincidentemente, ou não, né? Não fui eu que criei, mas a partir da década de 70, 80, mais ou menos, a General Electric, por ser uma empresa de alta tecnologia e atuar em vários lugares no mundo, eles criaram o Early Dispute Resolution. E criaram porque levaram na cabeça e levaram feio. É um caso que é extremamente conhecido, então muitos de vocês já devem estar sabendo desse caso, mas eles propuseram resolver um conflito internacional através da mediação. Essa proposta deles não foi aceita e, em consequência, eles perderam um grande parceiro que conhecia muito bem o mercado russo. O mercado russo, para se lidar com o mercado russo, é extremamente complicado. É necessário sempre ter uma parceria com alguém que conheça o mercado. Da mesma forma como o mercado chinês, por exemplo. Eu tenho amigos que eles lidam muito com a China, eles são produtores de orgânicos em Portugal, e eles sempre frisam, não se esqueça, quando você faz qualquer acordo com os chineses, no dia seguinte, você lembra eles que eles fizeram um acordo ontem. No outro dia, você lembre novamente. Lembra que a gente fez um acordo? Se você não lembrá-los novamente, não vai dar certo. Tá? Eles não vão cumprir o acordo, mas a culpa vai ser sua, porque você não lembrou. Né? Então, o meu método para estar fazendo a gestão de conflitos, né, é usando a negociação e a mediação, que são métodos de ADR, que em português, de acordo com o desembargador Kazuo Watanabe, ele, ao invés de usar o termo alternativo, ele usou o termo adequado. Resolução de disputas adequado, porque alternativo é um termo mais ripesco na nossa terminologia, né? E isso significa o quê? Que nós vamos estar sempre
lidando com mudanças e inovações, que é exatamente o que ocorre. A gente tem conflitos quando a gente tem mudanças e inovações. Quando nós não percebemos que precisamos mudar, nós temos conflitos. Então, eu não tenho medo de conflitos. Eu não considero conflito como sendo algo negativo, nem considero os diretores e presidentes e vice-presidentes pessoas totalmente desprovidas de bom senso, porque estão começando um conflito. Pelo contrário, conflito é a fonte de criatividade. Se não for bem administrado, aí sim vai dar problema. Tá? Então, o negócio é a gente estabelecer uma ponte, né, entre as contribuições teóricas e a prática no dia a dia, customizando essas questões de negociação e de mediação para a empresa com a qual a gente vai estar lidando. Né? Por quê? Porque o objetivo principal é economias e ganhos. Os meios, concepção de sistemas, então a gente vai criando sistemas de gestão de conflitos, e a aplicação, né? Gerir conflitos irreconciliáveis antes que eles sejam irreconciliáveis e antes que a gente vá para a guerra. Tá? Esses métodos internacionais, desenvolvidos em vários lugares do mundo, eles são os mesmos que a gente utiliza tanto em conflito familiar, como corporativo, como entre nações. E eles nasceram dentro das empresas. E por que nasceram dentro das empresas? Porque todo mundo queria ter segurança jurídica. E nós não temos segurança jurídica em muitos países do mundo, principalmente no Brasil atualmente. E as pessoas queriam continuar negociando. Ora, para você conseguir vender alguma coisa para alguém no outro lado do planeta, você precisa criar situações através das quais você consegue fazer acordos que não serão rompidos. Essa ponte é a mediação. Bom, isso daqui, quer dizer, usar termos negociação facilitada, ou seja lá o que for, não é o caso da gente estar discutindo o termo, mas simplesmente existem muitas facetas e como se fosse uma régua. Né? Nessa régua, a gente caminha nela, dependendo aonde o conflito está, nós vamos usar uma negociação facilitada ou a gente vai usar uma mediação, mas sempre são autocompositivos, ou seja, a solução, nós vamos parir a solução nas partes. Nós somos parteiros dessa solução e não vamos impor a nossa solução. É muito fácil a gente, como consultor na área corporativa, a gente saber a solução de imediato e querer impor uma solução que não necessariamente é a melhor solução. E ela só vai ser autossustentável se ela nascer nas partes. E nós temos que ter um bom olhar para perceber no que o empresário está falando, o que dali pode nascer como solução. E muitas vezes é necessário a gente ter conosco especialistas em determinada área para que isso é na área corporativa europeia, é muito comum. Nós temos especialistas que atuam conosco como co-mediadores, eles não dão o menor palpite nas sessões de mediação, mas eles têm a condição de estar visualizando, olha, naquilo que foi falado, daria para se construir uma solução nessa ou naquela direção. E isso, é o trabalho do mediador, é conseguir trazer isso à tona nas reuniões para que realmente aconteça uma solução autossustentável. Isso é um termo bem meu. Tá? Por quê? Por quê? Porque a gente precisa reduzir o tempo investido, custos de capital, custos legais. Isso é um troço extremamente difícil de se calcular no Brasil,
mas é fácil de ser calculado no exterior, porque as pessoas sabem exatamente quanto tempo o processo vai demorar. Aqui a gente não sabe, né? E aumento de produtividade. Por que aumento de produtividade? Porque se eu tenho um baita de um conflito numa empresa, isso vai paralisar o processo decisório. Só vai deixar de paralisar quando a gente resolver o conflito. Agiliza o processo de decisão, já falei, privilegia o aprofundamento e a continuidade dos relacionamentos com os stakeholders. Hoje, o termo stakeholder, inclusive, eu tive numa defesa de tese há poucas semanas, do vice-reitor da FECAP, onde eu dou aula, na Álvares Penteado, e o termo stakeholder está sendo usado hoje para praticamente todos que se relacionam com a empresa. Não é só consumidor, não é só acionista, não é só fornecedor, mas é com toda a cadeia. Você está encontrando uma outra pessoa e está falando do seu produto, do seu serviço, ele é um stakeholder seu. E o importante é que essa relação com o stakeholder, ela não se paralise e nem se perca. Quando o conflito ele se estende ao longo do tempo, acaba a relação com os stakeholders. Dificilmente você consegue restabelecer esse relacionamento novamente. E isso é extremamente prejudicial em termos empresariais, como foi o que a General Electric descobriu quando ela perdeu o grande parceiro que ajudaria ela a entrar com a alta tecnologia dela na Rússia. Demorou 10 anos para resolver o problema, porque o cara decidiu que queria resolver pelo Poder Judiciário, ele ganhou a causa, só que durante os 10 anos ninguém mais fez negócio com ele, quando ele ganhou a causa ele já tinha falido. Estava fora do mercado. Então, essa coexistência, ela muitas vezes não é jurídica com os stakeholders. Nós temos coexistências jurídicas com os stakeholders porque a gente tem contratos. Mas tem algumas pessoas com as quais a gente não tem contratos. Mas temos contactos com eles, eles podem se tornar futuros fornecedores ou eles podem estar nos representando de alguma forma no mercado, eles podem estar abrindo parcerias em outros lugares do mundo, ou eles podem estar entrando para um processo associativo conosco. Por isso é importante essa questão da coexistência, né? Que a gente, se for jogar o problema para debaixo do tapete, não vai resolver e não vai chegar a lugar nenhum. Para conseguir essa prevenção, a gente precisa fazer uso das lideranças nas empresas. Porque, muitas vezes, nós temos pessoas que são líderes, mas não estão na escala hierárquica. Nos Estados Unidos, normalmente, você pega um vice-presidente que tenha bom senso e que realmente seja bom em termos de conflitos, e é ele que participa junto com a equipe que ele faz, não a equipe que trabalha diretamente com ele, porque são pessoas de várias áreas dentro da empresa, e vão estar atuando numa negociação. Já aqui no Brasil, isso é uma coisa muito rara, porque é tudo muito novo. Mas nós temos como perceber quem, dentro da empresa, tem um jeito melhor para estar lidando com conflitos. São essas pessoas que a gente precisa estar treinando em termos das técnicas de negociação
para que eles possam estar atuando dentro da empresa de imediato, quando cada um deles percebe que tem um conflito acontecendo em alguma das áreas. Tá? E ele tem condição de estar chamando a atenção para isso e já colocar o assunto em questão para ser discutido. E uma das coisas que a gente faz ao estar lidando de uma forma diferente com conflitos dentro das empresas, a gente expande a nossa consciência e a nossa consciência emocional. Porque todos nós somos seres humanos, todos nós estamos sujeitos a realmente nos desequilibrarmos emocionalmente diante de um conflito, seja ele de que tamanho for, né? E é a nossa inteligência emocional que entra aí para a gente estar lidando com o nível de estresse que todo conflito traz. É inerente, faz parte. Afinal, a gente não é uma máquina, nem robozinho, né? Sempre me preocupou, durante a minha vida toda, que essa questão de solução pacífica de conflitos levasse as pessoas a não solucionar coisa nenhuma. Porque a mudança e a inovação exigem que realmente a gente esteja andando numa corda bamba o tempo todo. Nós estamos criando o novo, trazendo o futuro para o presente. E isso não está claro, não está estabelecido. Muitas vezes a gente não tem procedimentos nem regras claras para trazer o futuro para o presente. E a situação toda ela é extremamente estressante, contagiante e conflituosa, né? E aí, se a gente vai entrar numa solução pacífica, isso significa que nós vamos deixar para lá e não vamos resolver, não vamos descobrir o novo? Então, não vamos sair de Portugal tentando achar qual é o melhor caminho para chegar na costa do Brasil, porque eles já sabiam, já tinha até o mapa, né, a respeito. E justamente essa criação da cultura da paz é sair da cultura da sentença. A gente sempre procura que alguém resolva o problema pela gente. E principalmente se ele for uma autoridade. Não, mas foi o juiz que decidiu assim, né? Então, nós vamos fazer porque foi o juiz que decidiu. Ora, e se nós realmente passarmos a trabalhar o nosso bom senso para que a gente possa estar atuando com os conflitos, nós não vamos precisar de uma sentença, né? E vamos poder manter os acordos. Eles não serão colocados em dúvida. Não ficaremos insatisfeitos com a decisão do juiz. E ocorre que tem um grande pesquisador austríaco, cujo nome é Friedrich Glasel. Eu acho que Glasel é mais fácil de falar do que Friedrich, né? Mas ele trabalha há muitos anos com conflitos e atuou na África do Sul. E uma das grandes experiências que ele teve, e a área dele, a área corporativa, durante a questão do apartheid na África do Sul, os empresários que já estavam acostumados a lidar com a mediação, eles perceberam que a África do Sul ia entrar numa guerra civil. Era iminente a guerra civil. Estava muito próximo. Então, os empresários chamaram esse grupo de consultores que atuava com mediação e foi exatamente junto com o trabalho desses consultores que foi possível conseguir fazer acordos com o Mandela, que o Mandela concordou também, e que a África do Sul não entrou em guerra civil.
e os negócios foram preservados, porque ia quebrar todo mundo. Como disse o Shigeaki Ueki há poucas semanas, ele deu uma palestra na FECAP, ele é o presidente do Conselho de Curadores, ele falando, do jeito que está, imagina se a gente pode suportar mais impostos. Os empresários estão quebrando. Nós não aguentamos mais imposto nenhum, nós não aguentamos mais, através dos impostos, pagar os nossos políticos. E eu concordo inteiramente com isso, né? E o Glasser, ele criou essa escalada de conflitos, que na verdade são 9 pontos na escala de conflitos, e que quanto mais, inclusive a escada dele é uma escada que vai para o porão, não é uma escada que vai para o céu, e essa escada, ela mostra quando a gente vai estar lidando com negociação, quando a gente vai estar lidando com mediação, quando a gente vai estar lidando com arbitragem, quando a gente vai estar lidando com poder, porque não tem jeito, tem que mandar o exército mesmo, não tem como resolver. Caso do ISIS, por exemplo, né? Tá? Bom, isso é só para dizer que eu não disse nada. Tá? O que eu estava falando em termos do que a gente quer conseguir, né? Eu não consegui tirar o meu slide, o logo da FECAP, então vocês, por favor, me desculpem, porque é de uma aula que eu dei. Tá? Mas, para mim, essa prevenção ela se faz através de um processo que a gente desenvolve e é sistêmico dentro das empresas. Tá? E por quê? Porque nós queremos sair dessa fase em que nós estamos trabalhando com as preliminares, né, dentro desses processos de gestão do conflito, passamos para trabalhar todos os pontos de vista de todas as partes envolvidas, lidamos com os sentimentos sem fazer terapia, tá? Porque não se trata de terapia, lidamos com as necessidades, aqui nós temos interesses, medos, obstáculos, formais ou não, conscientes ou não, né? Chegamos nas opções para a ação, chegamos nas resoluções e na implementação, porque é muito importante a gente fazer o follow-up da gestão de conflito. Não adianta a gente estar trabalhando e não fazer follow-up, né? Largar todo mundo solto no meio do espaço sem voltar, né? É muito importante ter em mente que essas atividades não têm nada a ver com RH, porque se nós formos trabalhar com RH, todo mundo vai se sentir inseguro, vai achar que eu vou ser despedido, né? Se eu colocar com franqueza e com sinceridade o que eu estou pensando, né? Bom, isso, de certa forma, eu já falei, né? E a gente está sempre lutando para atingir o equilíbrio adequado entre o quê? Os diferentes interesses dos stakeholders, promovendo o respeito mútuo entre a corporação e os stakeholders, estabelecendo não vai. Foi. Estabelecendo a complexa estrutura de uma eficiente política de gestão de conflitos, né, controle administrativo, etc. Resolvendo conflitos, né, exigindo o estabelecer de fatos relevantes, aplicando a política e a lei relevante, ou seja, nós criamos o que nós queremos em termos de compliance dentro das empresas e como que nós vamos estar lidando com a corrupção. Distinguindo as situações de conflito atual, aparente, real, potencial. São vários os tipos que nós temos que encarar. Opa, só tem um.
E, para mim, tá, a liderança do futuro, tá, e eu sempre acho que o futuro é no presente, né? A liderança é colaborativa. Eu dei aula para o pessoal, os diretores do Tribunal de Justiça, há pouco tempo, num programa de gestão pública, num convênio que a gente fez entre a FECAP e o TJ, e justamente eu bolei um curso para eles exatamente nesse sentido, de desenvolvimento de lideranças colaborativas através da negociação. Quando não dá para resolver com a negociação, chama o mediador. O mediador é o terceiro elemento que entende horrores da negociação do conflito. Tá? E a minha assinatura, né, ela envolve isso, endereçar os problemas intratáveis de um ponto de vista do alto nível de desenvolvimento, ao invés de se perder no sistema que criou o conflito. Tá? E ela atende o desenvolvimento humano e o crescimento em desenvolvimento da corporação. Isso é algo constante, contínuo, exige muita criatividade e hoje, com tudo que nós estamos vivendo no país, o que nós mais precisamos mesmo é de lideranças colaborativas. Nós precisamos saber que associações a gente pode fazer. Tá? Perguntas? Alguém tem pergunta? Opa, tem um microfone aí para ele lá? Ele quer fazer uma pergunta. Com licença. Meu nome é Irineu Burim, eu sou conselheiro da casa, pequeno, microempresário. Gostei tremendamente do curso, só que a senhora, devido com toda a experiência e a bagagem que a senhora tem lá fora, a senhora usou uns termos que nós, pequenininhos e nativos, ignoramos. Por exemplo, só falou do terceiro elemento aí, né, o que ele faz precisamente? Como é que é? Estoque, qualquer coisa aí. O terceiro elemento é o mediador. Não, aquele outro que a senhora falou, que ele não fala... Hã? Stakeholder. Vamos traduzir isso e vamos ver o que ele faz realmente. Stakeholder é toda pessoa com a qual o senhor entra em contato, com a qual o senhor tem ou não um contrato, seja consumidor, seja fornecedor, seja parceiros de trabalho, seja o seu vizinho, seja quem for que entre em contato com a sua empresa. É um interessado, então. É um interessado. São duas Ele partes, pode estar te abrindo o caminho. Ou pode estar fechando. Ou pode estar fechando. Tá? Quer dizer, o Diniz, numa dessa, ele contrata empresas que são especializadas em super, hiper vigilância no mundo todo para conseguir saber o que os parceiros de negócio dele estão fazendo, né? Para se prevenir. Tá, muito obrigado. Nada. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não, ninguém tem dúvida. Ninguém achou uma droga, uma porcaria? Pode falar. Ó, gente, essa minha abordagem, tá? Ela é minha, tá? Ela vem da minha experiência. Eu sou professora hoje, mas eu não fui professora. Eu sempre estive na prática do dia a dia. Tá? A minha experiência acadêmica ela é limitada, porque eu construí a minha experiência acadêmica através da prática. Tá? Fala. Microfone. Meu nome é Sidney. A pergunta é algo novo, né, para a nossa sociedade, né?
e no mundo empresarial também, penso eu. Principalmente. Como que você consegue entrar nesse mundo empresarial? Dificílimo. Isso. Dificílimo. Qual é o canal? Né? Você falou que não é o RH. Excelente. É o dono. É o dono. É o dono. É o dono, o presidente, tá? Porque ele vê claramente que se ele entrar com um processo no sistema judiciário, ele vai esperar uns 30 anos para ter uma resposta. Porque ele sabe, intuitivamente, mesmo que nunca ninguém tenha dito isso para ele com clareza, ele sabe que ele vai perder os parceiros de negócio dele no momento em que começa uma causa no Poder Judiciário, porque aí é rolo, e é rolo mesmo, e baixaria. As pessoas começam a se ofender, não tem como você restaurar. Não significa que nós vamos resolver conflito e que todo mundo vai comer junto todo domingo, não é isso, tá? Sim, estão me avisando, fim. Acabou o meu tempo, acabou meus 30 minutos. Para abrir esse caminho é muito difícil e eu conto com vocês, porque se a gente puder trabalhar junto nesse aspecto, nós vamos conseguir abrir caminho e vamos estar trazendo um enorme benefício para a classe empresarial brasileira. Enorme benefício. Nós vamos ter condições de ficar livres dessa parafernália toda que nos obriga a não conseguir destravar os nossos processos decisórios e empresariais. Tá? Nós não podemos ficar refém, né? Tá? Agradeço. Muito obrigada.